Olá, cinéfilos. Eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre No Mundo dos Esquecidos. Terror, recentemente adicionado ao catálogo da Amazon Prime, dirigido pelo Joe David Moore. Para quem não sabe, o Joe David Moore ele é um ator, participa de Avatar 2, 3, 4, 5, tem mais de 90 créditos como autor e também é diretor e roteirista, responsável por dois filmes que, confesso para vocês, não pude assistir: Spiral e Youth in Oregon. Nenhum destes filmes tem tradução e provavelmente não foram lançados comercialmente no Brasil. A história acompanha Noah, um homem de negócios, marido, pai de família, que herdou a empresa imobiliária do pai e está à frente do processo de desapropriação e construção de um novo empreendimento em uma edificação bastante isolada no Queens, bairro costumeiramente associado com as classes mais marginalizadas dos Estados Unidos, sobretudo em Nova York, obviamente. E, enquanto ele está fazendo esse processo de tentar readquirir a posse daquele imóvel, para que aquele imóvel possa se tornar um novo empreendimento comercial, ele recebe a notícia do advogado da família, interpretado pelo Joe Pantoliano, de que o seu irmão parece que deu as caras de volta. E o seu irmão seria supostamente o legítimo herdeiro deste negócio, ou pelo menos herdeiro de metade deste negócio. E ele foi afastado em razões de problemas psíquicos. Além de estar preocupado com o retorno de seu irmão, que pode jogar água nos seus negócios, Noah também se preocupa com o assassinato de uma jovem ocorrido dentro do edifício desapropriado e, para alguns, talvez ele seja o responsável por isto. Quem interpreta Noah é Jonathan Rhys-Meyers, ator que tem lá uma carreira bastante regular, mas que sempre vai estar na minha memória como protagonista de Match Point, filme dirigido pelo Woody Allen. No Mundo dos Esquecidos é a refilmagem do filme sul-coreano Esconde-Esconde, de 2013, o mesmo diretor de Mimic. O filme não está disponível nas plataformas de streaming e de vídeo on demand, e eu não posso afirmar que eu já o assisti, então não tem como eu traçar comparações entre a versão americana e a versão sul-coreana. O que resta para mim analisar, portanto, é esta componente que existe dentro dessa narrativa que diferencia a ordem e caos, que são os valores que parecem reger a vida de Noah. Logo no início do filme, nós vemos ele ajeitando compulsivamente os rótulos das garrafas de água dentro da geladeira, mantendo tudo milimetricamente ajustado, tudo muito bem organizado, inclusive demonstrando bastante apreensão quando seu filho anda com um sapato sujo dentro de casa. Isso deixa nervoso, mas ele não deixa transparecer esse nervosismo, senão a partir do olhar em que nós conseguimos, de uma forma que só o cinema nos proporciona, penetrar dentro da cabeça dele e ver lá aquela raiva brotando sem que ele manifeste e expresse essa raiva do lado de fora. A trajetória dele dentro da narrativa vai ser uma trajetória de substituir esta ordem com o que lida com a família, com o que lida com seus negócios, com o que lida também com o artigo que está sendo escrito sobre o legado de seu pai e o caos ao qual ele convida para dentro de sua vida quando ele começa as visitas a esta edificação desapropriada. À medida que ele vai se aprofundando nessa investigação, buscando o paradeiro do seu irmão, que parece ser um motoqueiro que anda de jaqueta de couro e parece aterrorizar a vida de algumas pessoas, ele começa a cada vez mais penetrar dentro do contexto daquela vida, aquela vida miserável, aquela vida indigna, e aquilo começa a penetrar sobre sua pele, de tal forma que ele começa a perceber que dentro de sua casa existem sonhos e existem, quem sabe, pessoas morando detrás das paredes. Você não ouviu errado, não. Noah começa a fantasiar a ideia de que o irmão está morando dentro do seu apartamento, acreditando escutá-lo pelo duto do ar-condicionado ou mesmo quebrando a parede de gesso que separa os cômodos. Isso vai levar em uma espiral cada vez mais que vai questionar esses valores de ordem em face ao caos, que a loucura, que essa apreensão, que esse descontrole começa a proporcionar ao seu protagonista. Assim, o filme começa a desenvolver-se dentro dos rígidos limites de um cinema de terror psicológico que brinca
com a percepção de como Noah enxerga as coisas e, consequentemente, com a percepção de como o espectador as enxerga, trazendo elementos que são bastante físicos, bastante reais, como as agressões que Noah sente e sofre dentro da edificação, como também coisas que podem existir apenas na cabeça dele, já que não temos nenhuma confiança de que ele é um narrador confiável. E um aspecto que nos mostra essa inconfiabilidade deste narrador são os flashbacks que nos levam sempre ao passado para uma memória traumática quando Noah e seu irmão encontraram sua mãe depois de suicidar-se dentro da banheira. Isso, naturalmente, provoca um divórcio das percepções individuais e subjetivas de cada um dos personagens. É fácil romancear, por exemplo, que o desfecho desse filme possa relacionar Noah como verdadeiro irmão. 2, trazer que Noah não tenha um irmão, mas seja um fragmento de sua imaginação. 3, de fato existe um irmão, mas esse irmão pode não ser exatamente quem nós esperamos que seja. Então, tem muita coisa que começa a fervilhar dentro de nossas cabeças nos cerca de 85 minutos dessa narrativa, até que sobrevém o desfecho. E o desfecho, naturalmente, como é de se esperar até, existem alguns filmes que parecem serem regra, trazer um plot twist, trazer uma reviravolta que nos muda diretamente o eixo por onde caminhávamos e nos obriga a reconsiderar tudo aquilo que nós acabamos de assistir. E, infelizmente, o plot twist de No Mundo dos Esquecidos não apenas é incrivelmente satisfatório, como também é incrivelmente preconceituoso. Para continuar nessa discussão, eu preciso avisar que vou entrar em spoilers, mas eu tenho que citar esse elemento que eu acho que faz parte da crítica. Portanto, se você deseja ainda assistir ao filme e não quer ouvir spoilers, eu vou adiantar minha avaliação. Para No Mundo dos Esquecidos, eu dou 2 estrelas em 5. Bem, vocês já estão avisados dos spoilers, né? Agora é caminho liberado. Ao longo da narrativa, nós acompanhamos a relação de uma imigrante sul-coreana com sua filhinha. A sua filhinha que tem um problema no olho, ela anda com tapa-olho e que tem o hábito de brincar, de tomar para si as coisas das pessoas, dizendo que é meu, enquanto brinca de esconde-esconde. Talvez daí também venha o título da narrativa, além mesmo do fato de que Noah começa a desconfiar que seu irmão está escondido detrás das paredes e brincava com ele desta brincadeira. Bem, quando nós descobrimos que a assassina é essa mulher sul-coreana, as coisas começam a não fazer muito sentido para a gente. Primeiro porque, de uma forma bastante inacreditável, ela consegue se alojar dentro do apartamento onde Noah mora, sem que ninguém percebesse isso. É muito difícil que nós aceitemos que um prédio de alto poder aquisitivo em Nova York permita que isso vá acontecer. Mas ainda que fosse verdade, nós não acreditamos nos motivos que levam essa personagem a ser uma assassina, a cometer assassinatos reiterados do irmão, da vizinha do 2B e eventualmente de outras pessoas ao longo da narrativa, porque nós não percebemos esse caráter de instabilidade emocional e psíquica dela ser desenvolvido de uma forma bastante pertinente. A ideia de que ela é assassina, além de xingar a nossa inteligência, ela também xinga a nossa empatia, já que estamos dentro de uma narrativa em que temos claramente divórcio entre ricos e pobres, entre ricos que acabam enriquecendo às custas da indignidade, da miserabilidade de outros que não têm nem onde morar. E o filme acaba tomando partido justamente do rico, ou do pobre rico coitado, que está sendo atacado e assolado por uma imigrante sul-coreana, pobre, que quer apenas prover o melhor para sua filha. Não faz muito sentido que ela seja eleita a vilã da narrativa dentro desse contexto social que nós vivemos hoje em dia, e faz até troça com a brincadeira de Parasita, que era um filme que invertia esse polo da desigualdade social, que discutia quem é parasita de quem. Eu não gosto do final, preferiria muito mais que o final fosse simples, fosse realmente o irmão dele que estivesse cometendo esses crimes e ponto final. Ia ser bem mais justo, ia ser bem mais digno para a narrativa, não ia cometer essa ofensa à minha inteligência em mostrá-la como uma vilã, e nem a ofensa à minha empatia em criticar uma pobre que está apenas tentando prover o melhor para sua filha como a vilã de uma narrativa, em detrimento de uma família de pessoas muito ricas e abastadas que apenas estão lucrando o infortúnio dos outros.
Chato isso, né? Bem, quer tirar suas conclusões? Vá assistir No Mundo dos Esquecidos na Amazon Prime e depois volte aqui e comente o que você achou, caso você tenha topado assistir com spoilers. Se você gostou dessa crítica, não deixe de curtir aqui abaixo, comente o que você achou do filme e também o que achou do vídeo. Inscreva-se no canal para dicas e críticas todos os dias de filmes e séries e compartilhe com os amigos que amanhã eu volto com mais. Tchau, tchau.